Retomando aquela questão, então, do não profissional com relação ao atleta de futsal, no exemplo que eu dava. No exemplo que eu dava do atleta de futsal, como, por exemplo, o nosso glorioso, um exemplo que podemos tratar seria do atleta Falcão, ex-atleta Falcão, né? Recentemente encerrou a carreira. Abrindo novamente a tela aqui. Em que um atleta recebia mais de 100 mil reais mensais, mas, né, em função dessa condição de não ter um contrato especial de trabalho desportivo, era tido, durante toda a sua carreira, como não profissional. E isso tem reflexos e impactos tanto na Justiça do Trabalho, né, na questão contratual, na questão de proteção do trabalhador, do obreiro, quanto na Justiça Desportiva. A título de exemplo, utilizando o Falcão novamente como nosso paradigma, em uma infração disciplinar cometida pelo atleta Falcão, ele seria julgado como não profissional, vale dizer, teria sua pena eventualmente aplicada a ele reduzida pela metade, porque o CBJD determina que atletas não profissionais têm uma pena reduzida pela metade. É justo? É razoável? Não é razoável, mas, como dito, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é oriundo da Lei Pelé, né, foi uma codificação feita para a Justiça Desportiva, para os tribunais esportivos, com base na Lei Pelé, eles foram tão somente idealizados para o futebol de campo. Essa é a grande realidade. Foram futebol de campo profissional. Quando eu digo futebol de campo, entendo o futebol profissional. Eu sempre separo o futebol de campo do futsal, porque como eu atuo muito ao futsal também, então tem que fazer sempre essa distinção. Então, de modo profissional, o legislador entende que ela é caracterizada pela celebração de contrato especial desportivo, de trabalho desportivo, o nosso glorioso CETD. Né? Chega a beirar o absurdo, né? Nós vemos atletas de diversas outras modalidades não sendo considerados profissionais, atletas de vôlei, né, com salários altíssimos na Superliga. Tivemos recentemente uma situação de uma atleta que ela, por não ter o contrato especial de trabalho desportivo, engravidou e o clube simplesmente a dispensou. Ela tinha 90 mil reais de salário e o clube a dispensou. Entrou com uma reclamatória trabalhista e a juíza de primeira instância disse que ela não era profissional, porque ela não tinha um contrato especial de trabalho. Então, ela não fazia jus àquela verba. Percebam um absurdo. Isso depois foi corrigido. Essa distorção foi corrigida pelo Tribunal Regional do Trabalho, lá do estado onde a atleta estava prestando serviço para a equipe. Mas, então, são essas distorções que acabam tendo nessa nomenclatura e nessa seletividade que se dá tão somente para o desporto profissional, e no desporto profissional, neste contexto do artigo 28 da Lei Pelé, traduz-se apenas e tão somente em futebol profissional, e não as modalidades profissionais como um todo. Então, essa é uma distorção que precisa ser corrigida. E temos também como tipo de desporto de rendimento o de modo não profissional, e esse é identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, ou seja, inexistência do contrato de trabalho especial desportivo. É isso que ele quer dizer, né? Sendo permitido o recebimento de incentivos materiais de patrocínio. Aqui é muito tranquilo, né? Inclusive, essas modalidades outras que não têm o CETD acabam tentando indicar que os contratos que eles celebram, que os contratos de bolsa, auxílio, entre aspas, que eles celebram, se enquadram nessa modalidade de não profissional. A gente vê muitas equipes de futsal fazendo isso, equipes de handball, equipes de vôlei, de basquete, né? E a Justiça do Trabalho tem, em sua grande maioria, derrubado esse tipo de tese, tá? Que, muito embora não se tenha o contrato especial de trabalho desportivo, mas todos sabemos que trata-se, assim, de uma modalidade profissional em que todos que ali estão desenvolvem aquela função como meio de vida, né? As pessoas treinam 2, 3 períodos por dia e fazem aquilo ali para viver. Então, neste contexto, o não profissional, como dito, é diferente do amador, né? Não profissional é uma coisa, amador é outra, não é objeto dessa aula, mas é importante que saibamos que existe essa diferenciação. E, por fim, temos um quarto tipo de desporto elencado na nossa Lei Pelé, né? Que faz parte, então, do ordenamento pátrio jurídico nacional, que é o desporto de formação. O desporto de formação ele é caracterizado pelo fomento
e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, em termos competitivos ou de alta competição. Então, senhores, essa questão é muito clara com relação ao desporto de formação. Ele pode ser tanto na questão lúdica, na questão recreativa, quanto na questão da competitividade, como na questão da alta competição. Então, aqui fica bem claro quais são os tipos de desporto observado no Regramento Nacional, né, que seria o de educação, o educacional, o de participação, o de rendimento, que se subdivide em profissional e não profissional, e o desporto de formação. Passemos agora, então, a analisar de forma mais abrangente o nosso contrato de formação desportiva, que é o objeto de nossa aula neste dia. Qual é o conceito do contrato de formação desportiva? É um contrato celebrado entre a entidade de prática, o clube, e o atleta não profissional maior de 14 anos e menor de 20, o qual gera direitos e obrigações para ambos, mas que não tem, em tese, as características de um contrato de trabalho, tal como o nosso famigerado CETD, que há pouco falamos. O artigo 29 da Lei Pelé, ele vai tratar de forma exclusiva e abrangente sobre este contrato de formação desportiva. Quais são os requisitos e as características, os quais nós passaremos agora a estudar e a nos aprofundar. E nele eu destaquei o parágrafo 4º, o qual enfatiza essa questão da não geração de vínculo empregatício. Percebemos que o legislador se preocupou muito com isso, preocupou muito com os clubes, de não gerar um ônus para os clubes novamente, com relação à geração de um vínculo empregatício nesses contratos de trabalho. Ou seja, foi criada essa modalidade para, de alguma forma, tutelar, proteger os clubes após a extinção do passe, aquela coisa toda que nós sabemos, né? Então, eles pensaram em alguma coisa, porque o contrato de trabalho só pode ser desenvolvido a partir dos 16 anos. E aí ficaria um limbo entre 14, 15 e 16. Então, foi idealizada essa situação. Mas, ainda assim, eles fizeram de tal forma a não criar um problema para os clubes, né? Depois de ordem trabalhista. Muito embora não se possa trabalhar, até por força do Estatuto da Criança e Adolescente, nenhuma criança, nenhum jovem com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, né? Isso está estampado no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, mas nós sabemos que na primazia da realidade isso acontece. Várias crianças acabam trabalhando e os clubes não quiseram correr esse risco. Então, razão pela qual foi emitido o parágrafo 4º foi redigido e com essa especificidade a qual lemos juntos agora. O atleta não profissional em formação, maior de 14 e menor de 20, poderá receber auxílio financeiro do clube formador, da entidade formadora, sob a forma de bolsa-aprendizagem, livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. Enfatiza-se aqui, então, a questão da não geração de vínculo empregatício entre as partes. Quais são os requisitos desse contrato, então? Vamos passar a analisar de forma pormenorizada o contido no artigo 29, para que o clube tenha, minimamente, observe os requisitos elencados e estampados na legislação para que tenha validade esse contrato de formação desportiva. Vamos lá. Este contrato, como ele visto anteriormente, senhoras e senhores, ele está disciplinado no artigo 29 da Lei Pelé, bem como está regulamentado também nos estatutos da FIFA, claro, que com algumas peculiaridades, né, que não se amoldam ao futebol brasileiro, e na frente eu vou trazer algumas para vocês, e ao Regulamento Nacional e Registro de Transferência de Atletas de Futebol, o RNR-TAF. Tá? Esse é emitido pela CBF anualmente, que dá as diretrizes lá sobre o registro, transferência e de atletas profissionais e não profissionais, no caso, inclusive, com a questão do contrato de formação desportiva. Prevendo, né, que o clube poderá celebrar esse contrato de formação para receber auxílio financeiro, ou seja, o atleta receber um auxílio financeiro, sob a forma de bolsa de aprendizagem. Então, tentando se adequar à legislação civil, ou seja, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dando essa nomenclatura de bolsa de aprendizagem.
Importante destacar, senhoras e senhores, que esse é um contrato que a CBF manda pronto para os clubes, é um contrato padrão, tal qual o contrato especial de trabalho desportivo, que a CBF manda para os clubes não tem como alterar, modificar. Eu, como advogado de clube, por exemplo, eu contratei para o meu clube aqui o jogador Felipe Vieira, né, um lateral que veio do Portimonense e veio para o Londrina agora, voltou, né? Já tinha sido vendido, agora o Londrina recomprou esse atleta. Eu não tenho a prerrogativa de celebrar um contrato tal qual eu queira e mandar para a CBF com o meu timbre, com o frufruzinho bonitinho do meu clube ou do meu escritório, não. É um contrato padrão que a CBF manda. Ah, professor, mas eu não posso fazer um contrato particular com o jogador? Pode e deve. E os clubes todos fazem. Um contrato de direito de imagem é um contrato civil, que não vai para a CBF. Tá? Então, são situações à parte. Tá? Agora, o contrato especial de trabalho desportivo é um contrato padrão. Da mesma forma, o contrato de formação desportiva, a CBF manda um modelo também, tá? Para que os clubes utilizem. E ele tem alguns requisitos que têm que ser observados, porque senão a CBF nem recebe. Né, esse tipo de contrato, ela nem registra se não tiver as características e os requisitos formais para que ela dê validade e condição de utilização para esse contrato de trabalho. Dentre os quais passamos a citar, então. Primeira questão, nesse mesmo contrato, nesse mesmo documento, já vem uma declaração que o presidente tem que assinar, tá? Onde o presidente da entidade, ele assume a responsabilidade por este atleta, por este contrato de formação, e ele atesta que tem todos os laudos em dia, todos os laudos vigentes, sejam eles do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Prefeitura e demais órgãos que se faça necessário. Tá? Então, interessante destacar que o presidente ele assume, ele faz uma assunção de responsabilidade a partir dali, tá entendendo? E ele atrai para si, claro que para o clube, mas em última instância ele também como pessoa física acaba respondendo, porque ele declara e autentica esses documentos dizendo que estão válidos e estão em dia. Evidentemente que a CBF ela vai verificar se de fato estão em dia, ou pelo menos ela deveria fazê-lo. Tivemos um caso recente, né, daquele caso fatídico e dramático envolvendo os garotos do Ninho do Urubu, onde infelizmente vários entraram a óbito por um equívoco, por uma situação de ausência de fiscalização, por uma construção feita de forma equivocada, assodada, e que gerou todos esses transtornos que jamais serão reparados. Né? Não tem dinheiro no mundo que repare a morte de um filho, que repare a morte de um irmão, aqueles meninos que tinham toda uma carreira pela frente. Pois bem, já havia essa exigência antes, agora a CBF está, evidentemente, que está muito mais rigorosa nessa cobrança, nessa fiscalização dessa documentação dos laudos do AVCB, do Corpo de Bombeiros, se tem todos os laudos de engenharia, né, se a prefeitura autorizou a construção daquele centro de treinamento, se o alvará está em dia. Então, todas essas questões hoje ela é muito fiscalizada. Como eu disse, tem um modelo emitido pela CBF para ser preenchido. Em paralelo a isso, nesse mesmo documento, tem que constar a relação dos profissionais de educação física e de outras formações e que são e deverão estar devidamente habilitados e que cuidarão das categorias de formação. Então, tem que ter uma relação de todos os professores de educação física, fisiologistas, os fisioterapeutas, psicólogos, enfim, todos os profissionais que farão parte do staff que cuidará desses jovens ou deste atleta pelo qual está sendo encaminhado o contrato de formação desportiva. Outra questão crucial e que também é uma condição de validade deste contrato é que o clube tenha que comprovar ter participado no ano em vigência de pelo menos 2 competições oficiais por 2 categorias diferentes. Ou seja, vamos lá, no ano de 2020, o clube, na verdade no ano anterior, né? No ano 2020, o clube postulante em 2021 tem que ter comprovado que participou, além da categoria profissional, que ele participou do sub-15 e do sub-13, por exemplo. Se ele participou tão somente do profissional e de uma categoria de base, do sub-20 tão somente, ele não faz jus e ele não pode registrar um contrato de formação desportiva. Quarto item que tem que ser observado
é que o clube tem que apresentar também, neste contrato de formação, um relatório, um cronograma pormenorizado de todas as atividades a serem desenvolvidas para os atletas em cada categoria, nisto compreendidos o horário de estudo, o horário de treino, a relação de material escolar que lhes foi entregue, a relação de material de higiene, relação de material de banho, de limpeza, além dos uniformes de treinamento e uniformes para ir para a escola. Enfim, tem uma série de situações que tem que constar nesse contrato de formação desportiva para que ele efetivamente seja aceito. O clube também tem que se comprometer e tem que constar nesse contrato que ele mantém e manterá alojamento, centro de treinamento, instalações em ótimas condições, eu coloquei aqui em boas, na verdade, em ótimas condições, em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Por que falamos em ótimo? Porque hoje a fiscalização está muito mais rigorosa. Percebemos, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o certificado de clube formador, que hoje muitos clubes tidos como grandes, com grandes receitas, com cotas de televisão altíssimas, com mais de dezenas de milhares de sócios torcedor, não conseguiram o certificado de clube formador. Por quê? Porque mantém, às vezes, as condições em média, mantém as instalações com condições médias, e não em condições boas ou até ótimas, como a CBF tem exigido, sobretudo após aquele incidente ocorrido no Ninho do Urubu. O F está repetindo o que nós falamos no anterior. Aqui tem que apresentar uma relação dos atletas alojados no clube, então isso tem que constar no contrato de formação, tá? A relação de atletas, indicando a data de início de vínculo do mesmo. Então, vamos lá, eu estou mandando o contrato de formação do atleta Pedro da Silva. Eu tenho que dizer em qual alojamento que ele está, com quem que ele está alojado, desde quando ele está ali. E esta pessoa que está alojada com ele tem que ser da mesma idade, da mesma categoria. Isto é, não pode um sub-12 estar alojado com um sub-17, sabe, no mesmo quarto. Aí por questões óbvias até, eu poderia dizer, vocês que atuam na área, que são professores, que são mestres, que são maestros dos meninos aí, sabem os riscos, né, de atletas mais velhos com mais jovens. Então, o legislador e a própria CBF, neste caso, ao regulamentar, ela tem se mostrado preocupada com essa situação. Uma outra questão que tem que constar, e é uma condição sine qua non também, é que o clube preste assistência educacional adequada, né, indicando quais horários os atletas deverão cuidar da vida acadêmica. E detalhe, né, tem que acompanhar a frequência desses alunos à escola e também o desempenho, né? Não significa dizer que se o atleta reprovar de ano, o clube vai perder a condição de celebrar um contrato de formação esportiva. Mas, se vários atletas perderem o ano, eu já vi clubes perderem o certificado de clube formador por conta dessa questão, porque daí restou-se evidente que não havia uma preocupação com o desempenho acadêmico. Agora, se for uma questão esporádica, o clube recebe aquele puxão de orelha, mas isso não impedirá de continuar com um certificado, por exemplo, ou de registrar um contrato de formação desportiva. Questão fundamental: o clube é obrigado a proporcionar assistência psicológica, médica e odontológica, ou seja, de saúde, para todos os atletas, né? Se o clube não tiver lá um especialista na área de neurologia, o clube tem que ter, né, um convênio médico, um convênio com uma clínica, com um hospital, onde um atleta possa ser atendido numa necessidade, numa consulta, etc. e tal. Muitos pensam que essa assistência médica é ter um ortopedista lá no CT, eventualmente um cardiologista que vai no começo da temporada, faz lá os testes cardiorrespiratórios e está tudo certo. Não, gente, não. Tem que ter uma assistência total, né, nessa parte de saúde, e na parte nutricional, na parte de saúde, para o desenvolvimento completo do atleta. O que é interessante nós notarmos, que essa legislação voltada à formação desportiva, ela visa não somente a formação de um atleta, a formação desportiva do jogador, não apenas tão somente a formação desportiva, mas o que se busca aqui, e isso é o que está implícito nessa regulamentação, é a formação de cidadãos, é a formação de homens e mulheres, independente do sexo
do atleta, né, se for menino, se for futebol feminino ou masculino, mas a formação de homens e mulheres e para inseri-los na sociedade como cidadãos, porque eles passaram a maior parte do tempo ali com o clube, com os demais companheiros, eles deixarão sua casa, deixarão suas famílias e ali estarão. Então, o clube tem essa responsabilidade de formar não somente atletas, mas também cidadãos e cidadãs de bem, pessoas com caráter, com ética, com disciplina, com respeito. Então, esse é um baluarte, né? Um pilar desta questão da formação, do contrato de formação. Contratar também o seguro de vida e de acidentes pessoais. E aqui vai um ponto interessante, senhores. Antigamente, alguns clubes até contratavam, mas colocavam como beneficiário o próprio clube ou um dirigente do clube, e pode parecer ridículo, mas o clube alegava o seguinte, que se acontecesse alguma coisa, o prejudicado seria o clube. O clube não poderia contar com a força de trabalho, com o talento daquele jovem atleta. É um absurdo, né? O prejuízo é do atleta, é da família do atleta, se acontecer qualquer coisa, desde uma lesão que o impossibilite trabalhar até uma questão fatal. Então, isso restou determinado, escrito, né? Eu acredito que nem precisaria estar escrito, mas, em tratando-se de Brasil, é melhor que esteja registrado que esse seguro, esse contrato de seguro, deva ter como beneficiário alguém indicado pelo atleta. Ainda, prezados e prezadas, proporcionar a visitação de familiares. Como dito há pouquinho, os atletas passam a maior parte do tempo, claro, no clube, no centro de treinamento, nos alojamentos, na escola fornecida pelo clube, e não têm contatos familiares, muitos se deslocam milhares de quilômetros, né, são de outras localidades, então, na medida do possível, entendo familiares na localidade, faz-se necessário que seja feita essa aproximação. Claro, respeitando horários de treino, de jogos, de aula, mas numa folga o clube tem que tentar adequar isso para que o atleta tenha esse convívio familiar. E também, ao final da temporada, as expensas do clube, perdão, deve-se proporcionar que o atleta vá visitar seus pais, seus familiares, no caso, para que possa passar as festas e tudo mais, e depois regressar. O clube também tem que proporcionar um transporte seguro e de qualidade para deslocamentos dos atletas. Não raro, né, a gente vê atletas, sobretudo na base, deslocando-se em meios de transporte inadequados. Eu já vi cada coisa nestes anos aí que nós estamos trabalhando com o desporto. Eu fui atleta profissional há muitos anos atrás, né, de futsal, e presenciei muitas coisas terríveis. Então, é obrigação do clube, e também nesse contrato de formação, determinar, indicar qual o meio de transporte que ele utiliza para transportar de forma segura e com eficácia e qualidade os seus atletas para treinamentos de jogos. Questão fundamental, são esses dois últimos itens aqui que nós falamos dos requisitos. E aí eu peço atenção especial de todos vocês. O contrato deverá ser registrado na federação e na CBF para que produza efeitos. Tá? Ah, professor, mas se eu fizer o contrato de formação e não levar para a CBF, não tem validade? Não é que não tem, ele tem validade. Do ponto de vista legal, tem validade. Só que tu não poderás, por exemplo, opor as sanções previstas na Lei Pelé, como a cláusula lá que condena ao pagamento de 200 vezes a remuneração mensal ou o gasto mensal com esse atleta. Então, são certas coisas que você não terá essa prerrogativa. Você não poderá levar essa discussão de uma eventual rescisão para a CNRD, né, que é a Câmara Nacional de Resolução de Litígios e Disputas da CBF. Então, você vai ter que trabalhar com a Justiça Comum, que te confere garantia, te confere segurança, mas de forma lenta, amorosa, como todos nós já sabemos e conhecemos, infelizmente. Então, neste contexto, fundamental, o contrato deverá ser registrado na federação e na CBF. Uma questão também do contrato, eu falava que eram as duas últimas, não, mas tem mais um outro requisito que é de suma importância, mas aqui também com relação ao prazo, tá, gente? Esse contrato ele não poderá ser superior a 3 anos. Você pode fazer um contrato de 6 meses, pode fazer um contrato de 1 ano, de 3 meses, de 1 ano e meio, 2, ele não poderá ser superior a 3 anos. Aí não tem muita discussão, é uma questão também objetiva.
E aqui, por fim, essa questão estampada aqui na letra M, que eu vejo que muitos pecam por não observarem, qual seja a especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização com a formação desportiva. Então, vamos lá. O clube, se o atleta está no clube A, o clube B quer levar o atleta de 15, de 16 anos, enfim, não tem um contrato profissional ainda, só tem um contrato de formação, e ele vai lá e assedia o menino e está levando. Quando eu falo menino, tá, gente? Eu falo atleta, gênero, por favor. Não há nenhum tipo de misoginia aqui, né? Eu falo menino porque é a força do ato, mas pode ser uma menina também, né? Que esteja na base do clube, que foi assediada pela equipe B, né? E que quer levar, que quer tirar essa atleta. Até consegue, desde que pague no prazo de 15 dias uma multa equivalente a 200 vezes o cálculo do valor mensal gasto com a formação deste atleta. A questão é, os clubes muitas vezes não têm como comprovar os gastos. Eles conseguem comprovar a bolsa auxílio, a bolsa aprendizagem que pagavam lá, no valor de R$1.000. E os demais gastos, com nutrição, com formação, com fornecimento de material esportivo, com suplementação, sabe? Tudo isso é monetizado, deve ser monetizado e tem que ser mensurado. Então, isso é muito importante. A gente tem trabalhado nos clubes dos quais eu presto assessoria, enfatizando muito essa questão, sabe? Tudo isso tem que ser mensurado, tudo isso tem que ser monetizado para que não ocorra depois de que você perca um atleta e quando você minimamente vai querer receber uma indenização por isso, acaba ficando a ver navios ou recebendo um valor bastante inferior ao que de fato deveria receber. Por quê? Por uma falta de organização, por uma falta de ter arquivado, né, e guardado esses documentos que comprovam os gastos com a formação do atleta, da atleta. Então, em linhas gerais, esses são os requisitos para que nós tenhamos a validação de um contrato de formação desportiva. Mas quais são os direitos, quais as vantagens que o clube tem e que advém dessa formalização do contrato? Como dito anteriormente, o futebol profissional sofreu profundas transformações, né? Com a extinção do passe, houve uma série de modificações, os clubes conseguiram trabalhar com essa questão do direito econômico, direito federativo, e separa aqui, separa ali, e todo mundo consegue ganhar dinheiro nessa engenharia com esse mecanismo. Mas o atleta menor de idade, neste caso de entre 14 e 16, ainda ficaria nesse limbo. O clube não teria como segurar. E às vezes não, né? Muitas das joias são reveladas nessa idade, né? Então, um clube com maior poder aquisitivo, um tubarãozão ia lá e abocanhava aquele jogador de uma equipe menor e você não teria o que fazer. Pensando nisso, foi idealizado o contrato de formação. E qual a facilidade, qual o direito que o clube tem? O clube formador tem como premissa número 1 a prerrogativa de firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Conforme todos nós sabemos, o contrato especial de trabalho desportivo somente pode ser firmado a partir dos 16 anos. Então, ao esse atleta que tinha um contrato de formação desportiva completar 16, o clube já tem essa prerrogativa de ele firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Qual o prazo desse contrato? A legislação nacional fala que o contrato de trabalho desportivo no país ele tem como prazo mínimo 90 dias e máximo 5 anos. Ano passado, durante o início da pandemia, o governo federal chegou a editar uma medida provisória a qual alterava o prazo mínimo de 90 para 30 dias, porque nós tínhamos aquela questão dos estaduais que não haviam finalizado, e naquele contexto acho que foi interessante. Essa medida provisória chegou em 31 de dezembro, ela caducou, ela não foi renovada, ela não virou lei, então voltou à regra geral, qual seja mínimo 90 dias, máximo 5 anos. Então, em regra, o clube formador ele pode celebrar um contrato de trabalho especial desportivo com o atleta formado em sua base, aos 16 anos de idade já, ele pode celebrar um contrato de 5 anos de duração. Ah, professor, mas a FIFA, para atletas menores de idade, ela não permite que seja 5 anos. É verdade. Nós, inclusive colocamos isso ali, né? Atletas menores de idade, no Brasil não existe problema. Podemos, sim,
firmar um contrato, a partir dos 16 anos, um contrato de 5 anos de duração. Para efeitos internacionais, a FIFA não admite. Ela, para atletas menores de idade, ela entende que o máximo de duração de um contrato de trabalho que ele pode ser celebrado é de 3 anos. Quando as discussões acerca disso vão parar nas cortes da FIFA, seja no CAS, seja na Câmara de Resolução de Disputa da FIFA, acaba que reconhece-se que 3 anos é o prazo máximo. Ano passado tivemos algumas situações aqui em nosso país, acho que o Vasco teve uma situação dessa natureza, o Cruzeiro também, eu não me recordo qual foi o time, se não me engano, o Ceará, que discutiu, o atleta discutiu perante a FIFA e acabou levando. Nos 3 casos, os clubes saíram perdedores, porque não a lei da FIFA prevalece, né, nessa questão. E mesmo que o atleta não queira sair do país, que ele esteja no Brasil, mas ele consegue a rescisão do seu contrato por essa questão, por uma via transversa, levando até a FIFA. Então, é uma situação que acaba sendo contraditória ao ordenamento jurídico nacional, mas a CBF se curva ao que a FIFA determina e acaba, então, neste contexto, mitigando essa aplicação dos 5 anos. A regra é 5 anos. Se ninguém questionar perante a FIFA, o atleta ficará vinculado pelos 5 anos. Se houver uma contestação na FIFA, cai para 3 anos. É meio jocoso até, mas a CBF poderia muito bem, então, reduzir, né? Isso também se adequar à FIFA, mas saber se há quais são os interesses ainda envolvidos nessa questão. Como eu falei há pouco, né, o clube tem a segurança de que não perderá o atleta para outra entidade. De que forma? A estipulação de uma multa, né, de até 200 vezes o valor gasto mensal. Mas esse valor gasto mensal tem que ser comprovado, como nós falamos anteriormente naquela cláusula M. Então, tem que ser comprovado que eu gastei X valor na formação do atleta. A partir daí, soma. Se eu gastava por mês R$2.000 com o atleta, esse valor será multiplicado por 200, né? Então, o clube que quer tirar o atleta Pedro da Silva do clube A terá que pagar R$400.000, neste exemplo de R$2.000 mensais, para o clube formador, para que então ele consiga realizar o registro desse atleta. E o prazo é 15 dias, tá, senhores? O prazo para inscrição, ou melhor, para o pagamento, para depois validar a inscrição, é de 15 dias, para que se pague essa multa de 200 vezes o valor mensal gasto na formação do atleta, gasto comprovado. Misturei comprovação com efetivação. Por fim, o clube terá o direito de renovar o primeiro contrato profissional celebrado com um atleta formado em categorias de base. Aí sim é que o prazo máximo de renovação é 3 anos. Então, nós temos no Brasil a seguinte situação. O atleta com 16 anos assinou um contrato profissional por 5 anos. Quando tiver para finalizar esse contrato, o clube pode muito bem renovar, ele tem a preferência e o direito de renovar esse contrato por mais 3 anos. O atleta ele pode permanecer 8 anos como profissional de um mesmo clube, sem que isso gere nenhum tipo de infração, sem que isso gere nenhum tipo de sanção a esse clube ou alguma ilegalidade. Claro que existe aquela peculiaridade de uma discussão na FIFA, mas se não houver essa discussão, o atleta ficará, ou poderá ficar, né, por até 8 anos ininterruptos no mesmo clube ou no clube formador. Prezados, com relação ao contrato de formação, em linhas gerais, o que nós tínhamos para passar era isso. Quais os requisitos, quais as características, o que o clube precisa, né, para efetivamente poder celebrar esse contrato e que esse contrato seja registrado e validado pela FIFA. Evidentemente que se busca, né, e em paralelo a isso, a certificação de clube formador. Não que uma coisa seja necessariamente complementar à outra, mas são coisas bastante correlatas. O clube que tem um certificado de clube formador, ele tem muito mais facilidade para que ele possa registrar e validar um contrato de formação desportiva. Mas as coisas elas não são excludentes entre si, e eu já vou explicar para vocês por quê. Esse certificado de clube formador, ele é emitido pela CBF e ele tem como validade 1 ano. Antigamente eram 2 anos, né? Agora, recentemente, foi alterado para 1 ano, justamente para que a FIFA possa estar fiscalizando de forma mais efetiva e num curto espaço de tempo
se todas aquelas exigências estão sendo cumpridas, né? Existe um calhamaço de obrigações que o clube deve seguir, dentre as quais algumas nós elencamos ali no contrato de formação, mas numa próxima aula, no próximo curso, a gente pode trazer assim, os pormenores de quais são as obrigações que o clube tem que assumir e quais são os requisitos que ele tem que observar para que ele consiga esse certificado. De antemão, eu lhes digo que é bastante difícil. Eu trabalho para alguns clubes, né? E nenhum desses clubes conseguiu, porque realmente as exigências são deveras difíceis, né? E custosas para clubes. Nós temos clubes profissionais aí de grande poder aquisitivo, clubes do primeiro escalão do futebol nacional, que não possuem, justamente por não ter uma estrutura da categoria de base tão organizado, tão bem regulamentada, de tal forma que se obtenha esse certificado. Para os senhores terem uma ideia, nós temos no Brasil hoje mais de 800 equipes profissionais e menos de 50 conseguiram agora em março, no último relatório emitido pela CBF, essa certificação de clube formador. E desses clubes nós temos algumas peculiaridades, algumas equipes que não são do primeiro escalão, que sequer disputam Série A, B ou C do Campeonato Nacional, tal como o Retrô de Pernambuco. Recentemente jogou a Copa do Brasil, acho, com o Corinthians na primeira fase, né? Até deu bastante trabalho para o time de São Paulo, mas um time inexpressivo no cenário nacional. Nós temos o Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, também, que, se não me engano, está na segunda divisão do Campeonato Catarinense e que também possui o certificado de clube formador. Nós temos o Desportivo Brasil, esse sim, um clube que tem investimento de capital estrangeiro e empresários já do ramo do desporto, mas também que não fazem assim não tem notoriedade no futebol profissional no primeiro escalão, trabalham muito com a base e tem o certificado de clube formador. Então, assim, é uma excelência que as equipes buscam, é uma certificação que realmente não é fácil de se atingir, mas quando o clube obtém, as portas se abrem de maneira bastante escancarada, até mesmo para negociações com equipes de fora, com equipes do mercado asiático, mercado europeu, porque isso acaba abrindo portas, né, com relação à estrutura da base. Os clubes lá de fora sabem com quem eles estão lidando e sabem e conseguem reconhecer o know-how e a expertise do clube brasileiro que tem esse certificado de clube formador. Caso um clube não possua o certificado, ele estará impedido de celebrar o contrato de formação? Não. Eu até assevero ali. Ele não estará impedido de celebrar o contrato de formação desportiva. Mas, neste caso, ele não terá direito às indenizações previstas na Lei Pelé, por exemplo. Como falava há pouco. Professor, mas então qual é a vantagem? A vantagem é que você tem um contrato de natureza cível, tá entendendo? Que ele também serve como uma forma de inibir o atleta de querer, dali a pouco, sair do teu time sem qualquer tipo de compensação, né? Mas aquela sanção prevista na Lei Pelé, que a CNRD, que é a comissão da CBF, aplica, não poderá ser aplicada. Eu já vi situações que a Justiça Comum acabou aplicando aquela sanção da lei federal, né? Porque é uma lei federal, enfim, ela tem que ser observada. Mas você não tem a celeridade que a CNRD dá e emprega para esse tipo de situação. Então, é uma situação, a equipe ela não está vedada, ela não está proibida, mas ela tem um pouco mais de dificuldade, porque vai ter que recorrer, neste caso, à Justiça Comum para conseguir resolver eventual pendência no que tange a rescisão, enfim, ou alguma infração cometida no curso desse contrato de formação desportiva. Prezados, com relação também à formação, e antes até desse contrato de formação, nós temos a questão da iniciação desportiva, porque nós sabemos que os clubes mantêm categorias de base desde o sub-7, sub-9, sub-10, e tem uma outra questão, que é a questão do mecanismo de solidariedade e a indenização por formação, porque nesses mecanismos, tanto no âmbito internacional, perante a FIFA, quanto no âmbito nacional, perante a CBF, o que acontece é o seguinte: as equipes, os atletas, a partir dos 12 anos, já começam a contar o prazo para a questão da solidariedade, do mecanismo de solidariedade ou da indenização por formação. Pensando nisso,
a CBF abriu, então, um cadastro de iniciação desportiva. Tá? E esse cadastro, ele é a partir dos 12 até os 14 anos. É permitido, então, ao clube cadastrar e registrar esses atletas e registrar no passaporte desportivo do atleta para futuramente poder calcular uma indenização por formação, conforme colocamos há pouco. A questão do passaporte desportivo, creio que todos vocês já devam ter ouvido falar, vocês são do desporto, mas, de qualquer forma, não custa a gente repisar aqui. O passaporte desportivo, para aqueles que eventualmente não sabem, é um documento que seria a ficha cadastral do jogador, né? Seria a ficha de antecedentes desse jogador com relação aos clubes pelos quais ele passou. E é marcado desde os 12 anos de idade, porque é a idade que a FIFA entende que mereça e faça jus à indenização da indenização pela formação ou pelo mecanismo de solidariedade. Então, a partir dos 12 anos, é feito esse registro, e esse registro ele é ano após ano, tá, senhores? O que acontece? Se eu registrei um atleta agora em abril, esse registro dele ele é válido até 31 de dezembro. Para o ano de 2022, eu tenho que fazer um novo registro. Ainda que eu tenha feito o registro desse atleta em dezembro de 2021, em 2022 eu tenho que fazer um novo registro. Alguns interpretam equivocadamente essa parte como sendo de um ano válido o registro. Não, é válido naquele ano. Se faltar 30 dias para acabar o ano, no ano seguinte ele vai ter que fazer um novo registro. Isso tudo é muito importante e nós que fazemos, por exemplo, nós advogados que atuamos muito perante a FIFA, eu com o Londrina, por exemplo, e outros clubes que eu defendo, eu busco muito o mecanismo junto à FIFA, isso é de fundamental relevância. A gente pede o passaporte esportivo na CBF e ali já vem toda a ficha do atleta, toda a inscrição, e ali, inclusive, com as datas, né? Porque nessa questão do mecanismo de solidariedade, você conta por dias, até para ser mais preciso e mais exato, e você não perder nenhum tipo de valor. Então, a gente costuma contar do dia, se o atleta foi registrado no dia 5 de junho e ficou vinculado lá de um ano, e ficou vinculado até 10 de dezembro, 2 anos depois, a gente conta isso por dia, não por meses aproximados, mas faz uma conta por dia, porque todo valor nesses casos é muito bem-vindo. Então, a iniciação desportiva ela serve justamente para isso, para que tenha essa inscrição depois do passaporte desportivo do atleta para uma futura requisição do mecanismo de solidariedade ou a indenização por formação, para que esteja mais completo e o atleta e o clube, né, evidentemente, façam jus ao recebimento deste valor. O atleta não, né? Essa indenização é para o clube, mas que o atleta tenha a sua vida e sua ficha desportiva toda ali completamente indicada nesse documento. Por fim, senhores, caminhando já para o final dessa nossa aula, eu ia falar um bate-papo, mas bate-papo não foi porque só eu bate-papo, né? Não teve a réplica de vocês, mas eu enfatizo, né, que durante a semana, enfim, o professor Isaac estará recebendo eventuais questionamentos, posicionamentos dos senhores contrários, a favor, algum tipo de dúvida, e estará me repassando, e eu vou responder a todos com o maior prazer. Eu ainda estou me adaptando a essa questão de aulas online, né? Eu sou ainda daquela moda antiga, que eu gosto mais do tete-a-tete, a gente vai tendo as intervenções e vai conversando, mas tenho certeza que a gente vai se adaptando e vai conseguindo, dentro dessa nossa nova realidade, que esperamos em Deus que dentro em breve a gente consiga superar e suplantar essa questão da pandemia. Prezados, por fim, então, caminhamos então agora para a questão do contrato do treinador de futebol. Quando o Isaac me pediu e me mandou a ementa, ele até comentou sobre isso, sobre a questão do treinador, que muitos dos nossos alunos, muitos de vocês são treinadores de futebol, fazem parte de comissão técnica, então eu achei importante a gente dar uma pincelada e falar um pouquinho sobre o contrato. Nosso tema principal era o contrato de formação, né, que é o curso de extensão, ele trabalha sobre a formação da base do futebol brasileiro. Então, o contrato de formação desportiva era o nosso carro-chefe. Mas eu achei interessante falar um pouquinho sobre o contrato de treinador de futebol. E aqui, tanto faz se da base, ou da equipe principal, ou do master, do veterano, enfim, treinador é treinador em qualquer categoria, sem qualquer distinção, e nós estamos aqui, então, para analisar algumas peculiaridades deste contrato. Primeiramente, o que cabe a nós trazermos a vocês, e eu creio que todos vocês já têm conhecimento,
nós temos uma lei federal que versa sobre a questão do treinador de futebol. É a Lei 8.650 de 93. É bem verdade que essa lei está um tanto quanto ultrapassada, obsoleta. Até por isso, existem 2 projetos de lei, pelo menos, tramitando no Congresso, para tentar adequar, atualizar essa nossa legislação desportiva com relação ao treinador de futebol, sobretudo para que nós tragamos, né, consigamos trazer, vamos colocar nessa conjugação verbal, uma situação de maior segurança jurídica e legal para os treinadores de futebol. Hoje o que nós temos são profissionais que, infelizmente, estão desvalorizados no mercado nacional, né, porque os clubes não respeitam, os clubes contratam, perdeu 2, 3 jogos, já demitem, né? Essa é a realidade que nós vivemos. Infelizmente, alguns profissionais também não respeitam a outros profissionais, né? O clube tem treinador e já tem profissional ligando, se oferecendo para trabalhar, porque ele viu que teve um resultado desportivo adverso daquele clube. Então, essas questões que aí independe de lei, né? Uma questão mais de cultura realmente, de boas práticas e bons costumes, mas, na verdade, a legislação ela veio para tentar disciplinar e moralizar algumas coisas pelas quais existe proteção para o atleta, por exemplo, mas não para o treinador. Então, a Lei Pelé preocupou-se muito com a figura do jogador de futebol e com os clubes, mas não deu atenção ao treinador de futebol, não deu atenção à arbitragem, né? Não é objeto dessa nossa aula, mas eu defendo muito a bandeira da arbitragem, trabalho com os árbitros há muitos anos, e a gente percebe que também é uma categoria que está completamente ao léu, né? Que se não fizer por si mesma, ninguém fará. E treinador de futebol não é diferente, né? Existe a associação, existe a federação dos treinadores de futebol, associações estaduais, nacionais, mas a gente percebe ainda esse descuido, né? E essa falta de atenção do legislador e das autoridades para com os treinadores de futebol. Nessa esteira de leis, de projetos de lei que estão em andamento, nós temos a mais impactante, que é o projeto de lei 7560 de 2014. Ela foi batizada carinhosamente de Lei Caio Júnior, né? Caio Júnior era um dos grandes idealizadores desse projeto de lei, foi uma pessoa que brigou muito por isso, e, infelizmente, todos têm ciência, né? Faleceu naquele fatídico acidente com o avião da Chapecoense, e todos entenderam que seria de grande valia homenagear a ele com o nome desse projeto de lei, o qual, sinceramente, esperamos que acabe virando realmente, né? Que seja transformado em lei, seja promulgado como lei, porque traz ali confere diversas seguranças, diversas garantias que não existe hoje para o treinador de futebol e que em outros países existe. Traçando um paralelo, se nós pegarmos na Premier League, por exemplo, o treinador de futebol tem contrato, o contrato mínimo do treinador de futebol lá é 120 dias. Só que lá não existe essa cultura de contratar para demitir, né? O treinador tem direito a descanso de 24 horas após a partida, o treinador tem direito a rescisão se o clube deixar de pagar, o que é pouco comum acontecer lá também. Mas então são situações que lá existe uma previsão legal e no Brasil, infelizmente, não. Dentre as principais inovações que nós vemos nessa legislação, eu elenquei algumas aqui que eu acho que de grande valia, que é importante nós refletirmos e, oxalá, transforme-se em lei num futuro não muito distante. Aqui, por exemplo, o prazo mínimo de 6 meses de contrato. Aqui nós sabemos que haverá sempre muita oposição dos clubes, né, para que isso aconteça. O clube quer ter ainda aquela prerrogativa de poder fazer e acontecer, né? E qualquer regulamentação que vá nesse sentido, o clube alega, e eu sei porque advogo para o clube também, o clube vai dizer que não é uma regulamentação, mas sim uma tentativa de intervenção na gestão do clube. Quer dizer, o clube ele tem o direito potestativo, ele tem o direito de contratar e demitir quem ele bem entenda. E não pode uma legislação vir e determinar que haja um prazo mínimo para isso. Então, assim, é uma discussão que vai se arrastar ainda durante algum tempo, mas é algo a se pensar, né? Se tivéssemos um prazo mínimo de 6 meses de contrato, seguramente nós teríamos um futebol menos bagunçado como nós temos. Um exemplo claro disso
é uma equipe que ficou praticamente 5 anos com o mesmo treinador, que na última semana, inclusive, saiu, que é o Grêmio Porto-Alegrense, com o Renato Portaluppi, né? A continuidade, o desenvolvimento de um trabalho, eu não tenho dúvidas que ela acaba gerando frutos. O Grêmio obteve inúmeros títulos. Mas perdeu o ano passado um monte de coisa. Sim, mas perdeu porque disputou, né? Foi até as finais e perdeu. Então, o resultado esportivo foi alcançado. O problema é que, para nós, do futebol, e sobretudo brasileiros, é o que vale o primeiro lugar. Né? O segundo não vale nada. E a gente percebe que em outros países e outras culturas não é bem assim, né? O fato de você chegar entre os 3, os 4, é muito relevante. Claro que o apogeu é o título, mas no Brasil, infelizmente, só o que vale é o título. Então, nós temos essa questão. E aí, quando o time não ganha, troca-se o treinador. Eu estava vendo esses dias um absurdo, lendo e escutando esses programas esportivos, que alguns já estavam pedindo a cabeça do treinador do Palmeiras, porque ele perdeu recentemente 2 finais nos pênaltis e 2 recopas. Ora, o rapaz chegou há 5 meses no Brasil, ganhou um monte de coisa, e porque perdeu 2 jogos nos pênaltis, já não serve mais. Então, essa cultura que precisa mudar, e talvez com uma legislação que imponha sanções mais severas, a gente comece a caminhar numa seara um pouco diferente. Aqui, uma das outras inovações seria a cláusula indenizatória desportiva para ambos. Hoje, só existe essa cláusula para aqueles treinadores top de linha que exigem que tenha isso no seu contrato. Para a imensa maioria dos treinadores, não tem. O clube manda e desmanda, e o camarada simplesmente tem que obedecer e vai embora e sair com uma mão na frente e outra atrás. Claro que não é bem assim, né, gente? Estou sendo mais dramático, mas, em linhas gerais, entendo uma legislação que confira essa segurança, nós teremos um futebol seguramente mais humanizado. Seguro obrigatório, nos mesmos moldes daquela questão do contrato de formação, tá? Um seguro obrigatório em que o treinador indique quem será o beneficiário. Então, esse é um ponto crucial também. Esse repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas após a partida. Nesse nosso calendário desumano e maluco do futebol brasileiro, isso chega a ser até impensável hoje, infelizmente, porque nós temos um calendário com jogos quarta e domingo, por conta dos estaduais e copas regionais e uma série de competições que o pessoal inventa ao longo do ano. Nós chegamos ao absurdo de uma equipe jogar 70, 75 vezes num ano. Num ano de 52 semanas, onde você tira obrigatoriamente 4, que seria de férias, né, os 30 dias. Então, nós temos 48 semanas para jogar 75 jogos. Não tem como. É um jogo a cada 3 dias. Não tem como ter esse descanso semanal de 24 horas ininterruptas. Então, são essas coisas que nós temos que fazer, temos que tentar alterar no futebol. Não somente com uma legislação para arbitrar, para o treinador, mas num calendário como um todo que precisa ser revisto. Uma jornada de trabalho esportiva de 44 horas, também neste contexto, ela acaba sendo algo utópico, né, porque realmente não é possível diante desse nosso calendário. Uma inovação que havia como previsão e hoje já acontece é o registro de contrato de trabalho dos treinadores na CBF. Hoje o treinador vai para o BID, hoje o treinador tem seu contrato registrado. Isso acaba conferindo uma segurança um pouco maior, sim, para o treinador, até pela questão trabalhista, pela questão para inibir a inadimplência do clube. Então, é algo também que já a CBF já inovou nesse sentido, mas precisamos inovar ainda muito mais. Um outro ponto polêmico desse projeto de lei seria a quitação das pendências antes da contratação de um novo treinador. Infelizmente, a gente sabe que os clubes jamais deixarão isso acontecer. É feito um lobby lá no Congresso e não se permite. Mas seria algo interessante, né? Demitir fulano de tal, só posso contratar o Beltrano se eu pagar esse aqui primeiro, senão não tem acerto. Então, é algo a se pensar. Rescisão por não pagamento de salário. Aqui também é algo bem impactante e bem importante, né? Se o atleta que tem 3 meses de salários ou FGTS não recolhido atrasados, pode entrar com uma rescisão indireta, o treinador nessa mesma esteira também poderá ou poderia. Então, neste contexto, eu entendo que é extremamente válida essa cláusula de rescisão por não pagamento. E outra questão também bastante interessante é a questão do direito de imagem, né? O treinador tem sua imagem vinculada durante todo o tempo ali, a sua imagem é explorada,
e muitas vezes, até hoje, não se tem um contrato de direito de imagem em separado, né? E se houver, que tem uma limitação de até 25%, para que não haja distorções também, né? De jogar 90% no direito de imagem e 10% no contrato de trabalho, daí numa eventual execução na Justiça do Trabalho, somente executar-se-ia aquele 10% restante, esse 90% teria que levar para a Justiça Comum e sabe Deus quanto tempo demoraria. Então, são questões que temos que nos ater, né, para que não tenha maiores problemas. A CBF, senhores, e agora já caminhando para o final da nossa aula, ela tem inovado, como eu falei, há alguns anos atrás ela determinou o registro dos contratos de trabalho de treinadores, e neste ano ela inovou mais ainda, tentando acabar com essa folia de demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata. Tem equipes aí que na mesma competição demitem, trocam 5, 6 técnicos. Evidente que essas equipes são as que normalmente são as rebaixadas, né? Porque essa é uma fórmula concreta e infalível para um insucesso de uma equipe, né? Ficar trocando. Mas a CBF, tentando moralizar e disciplinar, colocou uma regra de limite de troca de técnicos, né? Acho que todos vocês acompanharam, em que, por exemplo, os clubes somente poderão demitir o treinador uma vez no Brasileirão 2021. Caso uma equipe demita na segunda vez, ele só poderá efetivar no cargo um outro profissional que já seja funcionário do clube, por no mínimo 6 meses, aí que está. Então, não adianta ele, pensando em demitir o treinador na semana que vem, ele contrata essa semana um outro treinador e deixa ele como auxiliar técnico, não, ou como treinador do Sub-23. Ele até pode fazer isso, mas tem que ter feito 6 meses antes. Então, de alguma forma, irá inibir, né, essa dança das cadeiras dos treinadores com essa situação. E, claro, né, você teria que fechar a outra ponta, que é a ponta do treinador. Então, os treinadores somente poderão pedir demissão uma vez. O que acontece? O clube poderia muito bem chegar e, para não incidir nessa limitação, ele chamaria o treinador e falaria: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo contigo, eu te pago, estou te devendo, mas tu pede demissão. E aí eu não incido em nenhum tipo de sanção ou na cláusula limitatória. E aqui também a CBF falou o seguinte: o treinador pode até pedir uma segunda vez demissão, mas ele não vai poder treinar nenhum time naquela mesma competição. Ou seja, o cara pediu demissão do Botafogo não está na Série A. O cara pediu demissão do Ceará, daí foi contratado pelo Inter e pediu demissão do Inter, não pode trabalhar em nenhum time da Série A. Vai ter que trabalhar no time da Série B, Série C ou ir para o exterior. Então, são inovações, prezados, que a CBF tem trabalhado, já que, né, a inovação legislativa vai demorar. Infelizmente, o nosso Congresso alega que tem outras prioridades, e tem mesmo, sabemos que o país tem outras tantas prioridades, mas já são 7 anos tramitando esse projeto de lei, da Lei Caio Júnior, e já é tempo suficiente para que eles consigam chegar a um denominador comum e votar essa lei do contrato de trabalho ao treinador de futebol. Eu, sinceramente, acredito que dará muito certo se aprovada for, ainda que tenha algumas emendas, mas é necessário para que nós tenhamos para que seja conferida uma maior segurança para essa profissão que é tão combatida, é tão judiada, né, em nossos meios profissionais. Treinadores são atacados frequentemente, são chamados de burro a todo instante e prestam um trabalho fantástico, né? Não é fácil ter que organizar, ter que coordenar, ter que gerir dezenas de pessoas no mesmo grupo, pessoas heterogêneas, cada uma com uma formação, cada um com uma cultura, e você ajustar tudo aquilo ali, colocar no campo de jogo e fazer, e tornar aquela equipe vencedora. Pois bem, prezados, o que nós tínhamos para hoje seria essa situação. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Peço escusas pela interrupção que tivemos aquela hora ali no vídeo. Tivemos um problema aqui com o Zoom, agora deu certo. Estamos nos adaptando ainda a essa questão das aulas online. Espero que tenha ficado claro a questão do contrato de formação desportiva, bem como a questão que nós falamos bem en passant, né? Questão da certificação do clube formador, isso é uma matéria para uma aula toda, e também a questão da iniciação desportiva. E, por fim, tratamos um pouquinho sobre a questão do contrato treinador, quais as inovações legislativas que estão a caminho, em trâmite, né? E o que a CBF tem feito. Desejo sucesso a todos vocês, parabenizo-os mais uma vez pela escolha, por estarem investindo
essa pandemia em vossa formação, em vosso conhecimento. Como dito no começo da aula, isso seguramente faz e fará diferença em vossas carreiras. Obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, tenho aqui o meu contato, minhas redes sociais, estou à inteira disposição de todos os amigos. Um grande abraço a vocês. Pois, só...